Em meados de 1977, uma pequena comunidade no litoral do Pará passou a conviver com algo que não conseguia explicar. Não era um evento isolado. Não aconteceu uma única vez. E não foi visto por apenas uma pessoa. Durante meses, moradores da região de Colares relataram a presença de luzes estranhas no céu, sobre rios, praias e áreas de mata. As observações se repetiam, sempre à noite, sempre de forma inesperada. O fenômeno foi registrado, foi comunicado às autoridades e acabou sendo investigado oficialmente pela Força Aérea Brasileira. O caso recebeu um nome, gerou relatórios, produziu documentos e, ainda assim, terminou sem uma explicação definitiva. Este não é um relato sobrenatural. Não é uma lenda urbana. E não é uma história inventada. Este é um caso real, documentado, investigado e, posteriormente, arquivado. Este é o caso das luzes de Colares. Colares é uma ilha localizada na região nordeste do estado do Pará, próxima à foz do rio Amazonas. Na década de 70, era uma comunidade pequena, com acesso limitado, infraestrutura simples e forte dependência da pesca. As noites eram silenciosas, a iluminação pública era escassa, e o céu costumava ser limpo em grande parte do ano. Foi nesse cenário que os primeiros relatos começaram a surgir. Inicialmente, foram comentários isolados, luzes vistas à distância, brilhos rápidos no céu. Nada que parecesse fora do comum. Mas com o passar das semanas, os relatos aumentaram e começaram a apresentar padrões. As luzes não eram estrelas, não seguiam trajetórias previsíveis e não se comportavam como aeronaves convencionais. Elas surgiam, moviam-se de forma irregular e desapareciam sem aviso. Os moradores começaram a notar que as luzes pareciam se aproximar. Algumas surgiam sobre o mar, outras sobre áreas de mata. Em certos casos, eram vistas a baixa altitude. Não havia barulho, não havia comunicação, apenas luz. Com o tempo, o fenômeno deixou de ser apenas observado e passou a interferir na rotina da população. Pessoas evitavam sair à noite. Casas eram fechadas mais cedo. A pesca noturna diminuiu. O medo não vinha de uma explicação sobrenatural, mas da ausência de explicação. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia de onde vinha. E ninguém sabia o que poderia acontecer. À medida que os relatos se acumulavam, autoridades locais começaram a ser acionadas. Inicialmente, tentou-se atribuir o fenômeno a causas conhecidas. Reflexos atmosféricos, atividades humanas distantes, fenômenos naturais comuns da região. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava completamente o comportamento observado. O número de testemunhos cresceu. As descrições passaram a coincidir. E o fenômeno deixou de ser ignorado. Em pouco tempo, o caso chegou ao conhecimento das Forças Armadas. Foi então que uma decisão inédita foi tomada. Em setembro de 1977, a Força Aérea Brasileira iniciou uma operação oficial na região. A missão recebeu o nome de Operação Prato. O objetivo não era especular, não era criar narrativas, era observar, registrar e analisar. Militares foram deslocados para Colares e outras localidades próximas. Equipamentos foram utilizados. Relatórios passaram a ser produzidos. Fotografias foram registradas. Tudo de forma oficial. A operação não foi secreta. Ela foi real e deixou documentação. Durante a operação, os militares relataram observar luzes com características incomuns. Algumas apresentavam movimentos rápidos. Outras mudavam de direção abruptamente. Havia registros de luzes estacionárias que permaneciam visíveis por vários minutos. Em determinados momentos, o fenômeno parecia responder à presença humana. Essas observações foram anotadas, descritas em relatórios
e encaminhadas aos superiores. Importante destacar: os documentos não afirmam uma origem específica para o fenômeno. Eles apenas registram o que foi visto. Enquanto a investigação ocorria, a população local continuava vivendo sob incerteza. O fenômeno persistia. As luzes continuavam sendo vistas. Moradores relatavam dificuldade para dormir, mudanças no comportamento social e um clima constante de apreensão. Não havia orientação clara, não havia explicação pública definitiva. A presença militar, em vez de tranquilizar completamente, reforçava a sensação de que algo incomum estava acontecendo. Com o passar dos meses, a Operação Prato produziu uma quantidade significativa de material, relatórios técnicos, anotações descritivas, registros fotográficos. Esses documentos ficaram arquivados por décadas. Não houve um anúncio público conclusivo. Não houve coletiva de imprensa com explicação final. A operação foi encerrada. Os militares deixaram a região. E o caso entrou em silêncio institucional. Oficialmente, não foi apresentada uma explicação definitiva para o fenômeno observado em Colares. Não houve confirmação de uma causa específica, nem natural, nem artificial. O que existiu foram hipóteses, possibilidades, tentativas de enquadrar o fenômeno em modelos conhecidos. Mas nenhuma delas respondeu a todos os registros. O caso foi arquivado. Décadas depois, parte dos documentos veio a público. Pesquisadores, jornalistas e estudiosos passaram a analisá-los. As perguntas permaneceram. O que eram aquelas luzes? Por que se manifestaram naquela região? E por que nunca houve uma explicação conclusiva? Mesmo com o avanço tecnológico, nenhuma resposta fechou completamente o caso. O caso das luzes de Colares não é importante apenas pelo fenômeno em si. Ele representa algo maior. Representa os limites do conhecimento humano. A dificuldade de explicar certos eventos, mesmo com investigação oficial. Representa também como alguns registros simplesmente ficam para trás. Arquivados, inconclusivos, abandonados. Os documentos existem. As testemunhas existiram. A investigação ocorreu. Mas a resposta nunca veio. E talvez, em alguns casos, isso seja tudo o que a história deixa. Colares segue existindo. O céu continua sobre a ilha. As noites ainda chegam. Mas o que foi visto em 1977 permanece sem uma explicação definitiva. O caso não foi resolvido. Não foi desmentido. Apenas arquivado. E assim como muitos outros registros ao redor do mundo, ele permanece como mais um fato abandonado.